Coração para Coração, sendo gravado hoje aqui, a introdução na Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, obviamente. Essa parte maravilhosa do Brasil, que parece um outro país, mas é nosso, por enquanto. Espero que seja, por bastante tempo. Mas, de Coração para Coração, tem sido um programa que a gente deixa o coração fluir, a gente fala o que está lá dentro e a gente comenta coisas relevantes que está passando ou que já aconteceu, entrevista alguém. Mas desde quando começou essa parte da pandemia e que a gente ficou limitado a estar dentro de casa, com todas as restrições, eu lembro muito bem que no início a gente eu lembro das 2 primeiras semanas, dava a impressão que dentro de casa a gente não podia rir. A gente estava numa atmosfera tão pesada que parece que rir era errado, ninguém podia rir na casa. A gente estava assim, aquela tensão. E eu sei que assim, aqui nós não vamos deixar de ignorar as perdas. Realmente essa pandemia veio para assim, detonar mesmo com o mundo inteiro, em todas as áreas. Não é somente as perdas físicas das pessoas que a gente nós já perdemos, e as que perdemos que nem era Covid, você entendeu? Virou tudo um pacote só. Então assim, tá uma confusão, uma mistura de emoções dentro da gente, sabe? Para quem já passou pelo Covid como experiência própria mesmo, sabe muito bem do que eu estou falando, que não é só um pensamento lá. Realmente existe doença, ela vem, ela te detona, mas a gente supera. Mas ao mesmo tempo, o que eu queria dizer com essa introdução é que no meio de tudo isso, nós precisamos aprender a apreciar o momento, o dia. Porque se a gente deixar que a pandemia, que a realidade que isso tem causado nos domina completamente, a gente não ri mais, a gente não pode contar uma piadinha, uma coisa alegre, porque você sente que está o tempo todo dentro de um caldeirão boiling, sabe assim, fervendo. Então assim, eu queria que esse programa hoje fosse um momento que a gente descontraísse juntos. Eu quero compartilhar um pouquinho do Sul com você e você pensasse um pouquinho, mas eu não posso viajar, eu não tenho esse privilégio que você está tendo aí de estar no Sul, Rio Grande do Sul, blá blá blá. Tô sendo bem assim, sabe? Eu sei que todo mundo argumenta as coisas, porque a vida não é assim. Eu ganhei essa viagem, estou aqui porque tem pessoas maravilhosas que dá presentes pra gente, né? Mas ao mesmo tempo, onde você estiver, nós precisamos assim fazer as pazes com a gente mesmo, sabe? Eu falo isso muito com os meus filhos, porque se você não tá bem agora, não vai ser o Sul, ou a Europa, ou os Estados Unidos, ou uma casa melhor, ou um casamento, ou os filhos, que vai trazer essa felicidade que você está buscando. Ela está dentro de você, ela está dentro de mim. E se a gente não decidir, sabe, no meio de todo o caos, de todo o pânico, a gente decidir, eu vou estar bem hoje, o que eu posso desfrutar hoje, que está ao meu redor, que está ao meu alcance, dentro das minhas propriedades, seja elas financeiras ou mesmo mental ou intelectual, que você pode fazer o bem a alguém, fazer o bem a você mesmo e terminar o dia dizendo, foi um dia ótimo. Teve perdas? Teve tristeza? Teve. Estamos ainda chorando por pessoas que já partiram? Estamos. Mas nós precisamos também saber que a vida ela é um todo e que nós precisamos de repartir um pouquinho as nossas emoções, com o bom, com o ruim, com a dor, mas também com a alegria, porque a alegria existe, a alegria está aqui dentro de nós para nos dar força. Dando continuação do De Coração para Coração, como eu disse na introdução, que esse programa estaria assim bem interessante, porque a gente está gravando ele ao vivo, à medida que a gente está vivendo o nosso dia, e eu não podia perder essa oportunidade de estar aqui do lado do Fabiano Martins Vilela Brasil. Ele é gaúcho e eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, Fabiano, né? Ele está nos proporcionando, ele e a família dele, esse momento tão gostoso aqui no Sul, e a gente hoje passou o dia subindo, descendo a Serra Gaúcha, e é um local que você é bem familiar. Você é gaúcha, natural daqui dessa região tão maravilhosa do Brasil. Fala um pouquinho pra gente dessa região. Então, pastora Silvia, essa região aqui é uma região serrana, uma região da Serra Gaúcha,
chamada Vale dos Vinhedos, onde concentra o maior número de vinícolas da região. São inúmeras vinícolas, talvez centenas de vinícolas, né? Então a gente está aqui em uma delas, que é esse castelo, Cave de Pedra, uma delas, e tem centenas outras. E aqui é produzido os melhores vinhos do Brasil, dizer assim. Exportados também, né? Muita exportação também sai daqui, né? O mundo inteiro. Espumantes, e tem casas específicas também só de suco, enfim, é uma infinidade de vinícolas aqui, dá para desfrutar, passar o dia inteiro, talvez um dia é pouco. Muito bom. E fala mais um pouquinho também, já que a gente está nessa conversa, assim, da sua experiência. Hoje você está morando, né, atualmente em Goiás, que é uma diferença muito grande entre Goiás e Sul, mas você, através do seu trabalho, você tem tido a oportunidade de conhecer o Brasil de uma forma mais diversificada, vamos dizer, Sim. né? Mas assim, para você, né, como gaúcho, como aqui do Sul, como que você vê assim, essa diferença de cultura e qual que é as vantagens, né, de ser gaúcho, de falar alguma Sim. coisa nessa área? Então, a gente aprendeu ao longo dessa caminhada, ao longo dessa vida, que a gente tem que desfrutar e daquilo que a região melhor oferece, né? Então, a gente, lógico que tem diferenças, se a gente for ver o estado do Rio Grande do Sul pela sua própria colonização alemã, italiana, né, polonês, um pouquinho mais para cima. Então a gente vai ter aqui uma cultura totalmente diferenciada do que a gente tem no Goiás, né? Obviamente aqui o frio predomina, a gente tem aqui 2 meses, 3 meses talvez de calor, o restante é frio, né? E com as suas peculiaridades do frio, um bom vinho, uma lareira, um fundi e demais outros, a gastronomia. Já no Goiás a gente sabe que é muito mais quente. A gente gosta do churrasco também. Também, churrasco muito bom. E o calor favorece, é isso também. Então, mas como eu disse anteriormente, cada região tem a sua parte, a sua peculiaridade, e a gente aprendeu a gostar das regiões que a gente está ali vivendo e empregando, né, no nosso tempo. Então, Goiás tem suas fazendas, suas chácaras, suas cascatas, colinas, tudo muito bom naquela região também. E aqui no sul é o frio que predomina, então jaqueta, blusão, casaco, mas uma semana estamos curtindo aqui. Tá muito bom. Muito obrigada, Fabiano. Depois a gente vai estar vindo com a esposa dele, que é a Neca Nuri, que também vai compartilhar um outro lado, a gente vai estar conversando. E eu acho que isso é muito importante, como ele disse, assim, você apreciar onde você está, né? Cada estado vai ter os seus pros and cons, que a gente fala em inglês, mas assim, aquilo que é positivo, aquilo que é negativo. Agora, não temos também que ficar se comparando, né? É claro que, né, vai haver algumas partes aqui do sul que com certeza já foi mais desenvolvido, tem toda uma influência da Europa, e isso com certeza, né, traz uma qualidade de vida melhor para as pessoas, mas ao mesmo tempo nós não podemos nos sentir também que você está em Goiás ou está no Nordeste, está me assistindo nesse momento, e falar, e a gente aqui nesse Nordeste brasileiro, aqui nesse chão goiano, nessa terra tão caipira, temos o nosso valor, temos o nosso privilégio. Sem dúvida. Assim a gente vai também aprendendo uns com os outros, né? O período que a gente está aqui no sul, como a gente tem aprendido tantas coisas boas, né? Uma forma tão educada das pessoas estar conversando uns com os outros, e a gente vê que isso não é assim porque tem um curso superior, é a questão mesmo de cultura, a gente ir mudando um pouquinho a nossa mentalidade, de aprender o que eu vejo que é bom, né? Numa família, numa forma, numa cultura, a gente vai absorvendo aquilo e vai implementando também na nossa, né? Goiás, sim, mesmo sendo nosso caipira, do bom, do trem bom, que a gente tem aí no Goiás, a gente pode aprender coisinhas simples, como por exemplo hoje, né? A gente parou numa vinícola e era uma senhora de origem italiana, e ali tudo, tem o lixinho, coloca ali as coisas, ensinando as crianças, porque a tendência às vezes, da mentalidade, a gente até conversou um pouquinho sobre essa mentalidade, joga o lixo ali, aí você começa a ver, nossa, por que aqui no sul tá tão bonito? Mas tem uma disciplina, tem uma regra de vida, tem um estabelecimento, não é? Sem dúvida. Faz toda a diferença no pacote geral.
Então eu acho que isso que é a riqueza que nós temos no Brasil, é de você ter um coração aberto para aprender, não de criticar, porque a tendência às vezes de muitos brasileiros é de ser crítico, de criticar o sotaque gaúcho, ou o sotaque nordestino. Cada estado tem uma tendência assim, de querer menosprezar o outro. Eu acho que a gente tem que mudar essa mentalidade assim, da gente, ao invés de menosprezar, de criticar, de ter essa tendência crítica que a gente, né, em geral tem, o ser humano tem, a gente ser uma pessoa assim, poxa, o que eu posso aprender, o que eu posso implementar, que eu posso trazer e melhorar o meu estado, a minha vida, a minha qualidade de vida, não é verdade? Sem dúvida. A palavra de Deus, na sua sabedoria, ela diz que se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, tua vida será trevas. Então, no momento que a gente aprende a olhar com os olhos bons, né? Tanto até a dificuldade, a adversidade da nossa vida, mas no lugar que a gente vive, se tu ter olhos bons para ele, tu vai viver bem. Eu acho que uma das sabedorias de viver bem a vida é estar feliz com aquilo que se tem, né? Um olhar bom com aquilo que Deus já ofereceu. Né? Se Deus te colocou nesse lugar, é porque nesse lugar tu vai frutificar, vai fortalecer, tu vai prosperar, e a gente tem que ter essa sabedoria, né? De estar feliz com aquilo que Deus nos proporcionou. Muito obrigada, e espere mais um pouquinho que vamos vir aí com mais novidades do Sul para o seu coração. Como eu disse que esse de coração para coração nesse dia, esse final de semana que você está recebendo esse programa, seria bem diversificado, seria um programa super interessante, que a gente estaria mostrando momentos diferentes. E eu acabei de falar com o Fabiano, que é o esposo da Neca Nuri. Você aqui é uma amiga que se transformou em irmã. A gente tem irmãs, né, que parece que de sangue não parece tanto, né? Porque ela é loirinha, bem gaúchinha, e eu bem neguinha lá da roça do Goiás. Mas o nosso coração parece de irmãs, não parece, né, cara? Sim, parece. Não tem nem, assim, tem um pouco mais de um ano a nossa amizade. Isso. Não é verdade? E uma amizade que dentro de um ano cresceu de uma forma tão genuína, tão gostosa, tão espontânea, não é? Sem nada forçado. E de repente vocês vêm parar em Goiás. Sim. E são nossos vizinhos. E ela nos convida para passar férias com eles aqui em Gramado, que é um sonho de muitos goianos, né, gente? A gente que está lá no norte, no centro-oeste, que só tem calor. Mas a Neca é gaúcha. Eu queria que você falasse um pouquinho, Neca, como que foi que você, de repente, conheceu a gente, que você é uma pessoa que nasceu aqui de uma origem bem europeia, né, dos seus pais e tudo, tem vários irmãos, você é uma das caçulas, de repente casa e vem parar em Goiás. Fala só um pouquinho pra gente. Então, foi em função do trabalho, né, da empresa, da Vilela, e nós como casal, tanto eu como o Fabiano, os dois, né, a gente toca a Vilela, a gente monta franquias, né, como se fosse. Então a gente já viveu um pouquinho em cada estado, já moramos em São Paulo, no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e agora no Goiás, né? Mas são experiências que a gente gosta bastante, assim, de estar sempre mudando, de conhecendo cultura nova. É uma coisa que a gente gosta de fazer. É em função disso que a gente está no Goiás hoje. Ai, que privilégio que a gente tem, né, dessas funções aí. Mas o que eu queria dizer é esse período que a gente tem tido com eles aqui nessas férias, nesses momentos tão inusitados, eu achei tão interessante saber que vocês são um casal tão novo ainda, né? Estão ainda nos seus início dos seus 40 aí e já tem tido tantas experiências, e ontem ouvindo um pouquinho da história de vocês, de como tudo começou e como que vocês assim tiveram esses começos que muitos casais às vezes olham para uma pessoa e falam, poxa, lá eles são tão bem sucedidos, e acha que foi uma mágica. Não é bem uma mágica, é uma mágica de muito perseverança, não é? Trabalho, muito trabalho. E a nossa vida não poderia ser diferente. Hoje sim, né, somos bem sucedidos, não nos falta nada, graças a Deus, Deus nos prosperou. A gente consegue prover na vida do outro, né? Muito. Hoje, graças a Deus, a nossa vida é assim. A gente não trabalha mais só em função da nossa família, né? Mas a gente cuida de outras famílias também. Mas o começo foi como o começo, como a grande maioria de todo brasileiro, né? Que nem a gente comentava ontem, faltava dinheiro para o pedágio, a gente teve que fazer a volta, né? A gente não conseguiu seguir
caminhãozinho atrás cheio de mercadoria para entregar e não conseguimos fazer a rota porque não se tinha dinheiro para o pedágio. Tivemos que voltar, fazer um outro caminho, quase faltou gasolina, né? Então, assim, é como a grande maioria de todo brasileiro. A gente começou lutando muito e graças a Deus, Deus tem nos prosperado. E eu queria encorajar você, sabe? Eu sei que todos nós, seres humanos, temos a dignidade, o direito, sabe? De ter o básico da vida, de sonhar, de desejar ter uma casa, de desejar ter um carro próprio, de ter o básico para uma vida de qualidade. Eu sei que isso é nato para qualquer ser humano. E nós não podemos nos comparar a ninguém. Se pelo menos eu tivesse tido uns pais que tivessem, né, me dado um estudo ou apoiado nisso, naquilo. A gente sempre vai achar razões legítimas para justificar a nossa realidade. Porém, dentro de cada um de nós tem uma palavrinha determinação. Sabe, que com o que você já tem, com aquilo que você já sabe, que já é o seu dom natural, ou que você pode às vezes até estudar hoje pela internet, não temos desculpa, né, Neca? Exatamente. Através do YouTube você pode fazer cursos, você pode ir além de limites que quantos de nós no passado não tínhamos essa oportunidade. E hoje, então, assim, você pode sim, com o pouco que você tem, investir, lutar e valorizar o que você já tem nas suas mãos, sabe? Não deixe outros achar que o que você faz isso é muito para baixo, você só faz isso e segue o seu trabalho. Se é o que você faz, tem valor sim, tem muito valor, e se a pessoa não quer valorizar, você valoriza. Não é esse valor e pronto, não quer o meu trabalho? Tudo bem, move on, vai para frente, mas valorize-se, lute e creia e acredite que tudo pode ficar bem sim. E finalmente, de coração para coração, nesse final de mês de julho de 2020, aqui do Sul, para o seu coração, que foi assim que a gente passou o dia juntos, e estou terminando aqui o dia já no final mesmo da tarde, noitezinha, bem típico da vida daqui do Sul, uma lareira, estou aqui com um pelego aqui no chão, todo quentinho. E claro, não pode deixar de ter o chimarrão. Isso aqui é parte não só da cultura, mas do DNA de um gaúcho. E pensando bem hoje à tarde, quando a gente voltava, né, para Gramado, onde a gente está hospedado, e eu pensando, refletindo sobre esse programa, do que a gente já tinha falado, e tentando ter um fechamento de uma forma que fosse uma reflexão para a gente. Esse mês de julho, honestamente falando, foi um mês assim de um grande baque assim na minha vida, porque uma coisa é você entrar, né, no fluxo da vida que está acontecendo ao seu redor, no mundo inteiro. Todo mundo entra numa quarentena, todo mundo entra ali todas as preocupações que, né, você tá tendo de algo que você não sabe bem mesmo o que como que pode ser resolvido, ninguém tem uma resposta, e de repente você está no meio de tudo isso de uma forma bem real. E esse mês de julho tive umas perdas assim irreparáveis. Eu perdi pessoas que eu amo de todo o coração, e infelizmente a minha querida Dona Maria, que até mencionei num dos programas, ela não resistiu, veio a óbito, e eu estou muito triste. E tenho também aqui uma nota de falecimento do amigo, né, de Florianópolis, o Paula Queiroz, né, a família Queiroz, que são como família para o meu coração, que é uma família que eu conheci há 25 anos atrás, ali em Florianópolis, e a gente desenvolveu esse carinho, e quando é uma perda, como eu disse, irreparável. E eu sei que junto comigo, eu sei que você, ou talvez alguém que você conheça, está passando por momentos de dor, porque a dor da perda, dessa perda de alguém que vai através da morte, ela é um tipo de dor assim, meio, sabe assim, que você não sabe explicar, você não consegue você mesmo assim, tentar se confortar, porque não tem explicação para esse tipo de dor, não tem explicação para esse tipo de saudade, né? Alguém viaja para um outro país,
você sabe que um dia você tem esperança que você vai ver aquela pessoa, você vai reencontrar, você vai abraçar, você vai poder reconectar com aquela pessoa. Mas de repente a morte ela é cruel, ela é radical. E claro que nós temos esperança, sim, todos que acreditam e creem na palavra de Deus sabem que existe sim vida após a morte, que existe uma eternidade, que futuramente nós vamos reencontrar esses entes queridos e vamos ter um tempo, né, de muita felicidade. Mas até que isso aconteça, é um espaço que nos deixa aqui na Terra, né, continuando a vida, não podemos parar, temos que enfrentar os desafios, enfrentar a realidade e ver que a vida ela é curta, a morte é inevitável e a gente tem que realmente valorizar as pessoas enquanto elas estão com a gente. Quando você perde alguém que você ama, que é tão próximo do seu coração, eu disse isso em um programa passado, que a primeira coisa que vem na sua mente é aquela coisa assim de sentir que você poderia ter feito mais, que você deveria ter prestado mais atenção naquela pessoa, teria gastado mais tempo de qualidade com aquela pessoa, ter amado mais, ter dado mais presentes, ter ajudado de alguma forma ou de outra. Conclusão, precisamos, nesses momentos de tantos desafios, trazer de volta a pureza da nossa fé, da nossa confiança naquele que tudo pode. E não é a sua religião, não é a sua denominação, não é a sua crença em alguma, sabe, coisa que vai fazer muita diferença. É algo assim que nós temos que unir a nossa fé na verdade, que é Cristo, que é a palavra de Deus. E essas diferenças de religiões, hoje mesmo a gente discutindo tanto sobre as diferenças entre catolicismo, cristianismo, aliás, catolicismo é cristianismo também, mas todas essas diferenças entre religiões e tantas coisas que o homem coloca dentro da religião para complicar as coisas. E não é tempo de complicação. Lá no Evangelho de João, no capítulo 4, havia essa briga, né, entre os judeus, os samaritanos e os que não eram judeus, e era algo muito forte. E chegou um momento em que Jesus tem um encontro com uma mulher, que era samaritana, e ele vai direto no ponto onde que tem que ser resolvido, mas ela corre e foge, ela traz a religiosidade. Ah, mas então se você é o Filho de Deus, fala pra gente onde que é o lugar certo mesmo de adorar. Uns falam que é aqui nesse monte, outros que é em Jerusalém. Ele, olha, esquece tudo isso, esquece se é essa denominação, se é aquela outra. Tá chegando um momento em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não será nem aqui, nem ali, nem acolá. É aqui no espírito, é aqui no coração, onde foi feito para o Senhor vir habitar. A única coisa que Deus quer nesse momento, chamando a nossa atenção, Ele está querendo a morada dEle, Ele está querendo a casa dEle. E essa casa sou eu e é você. A única coisa que nós temos que fazer no meio de todo essa bagunça que está ao nosso redor é preparar a casa, preparar o local onde Ele vem e habita. E onde Ele habita, a ordem, a paz, a segurança, a confiança e há milagres. Se é milagre que você precisa, então pode ter certeza que quando Cristo vem habitar dentro de nós, Ele vem com tudo junto, com todos os milagres que nós precisamos, com toda a força, com toda a alegria que nós precisamos para enfrentarmos essa jornada aqui na terra que tem aflições. Tende bom ânimo, disse Jesus. Tens aflições nessa terra, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Cristo venceu por nós para fazer de nós também vencedores. Eu e você nascemos nessa terra para sermos vencedores. Não importa as circunstâncias, há um maior que Ele já fez tudo que é necessário para nos garantir essa vitória, para nos garantir esse milagre. Seja encorajado nesse dia, do sul do Brasil para o norte, nordeste, centro-oeste, seja onde você estiver que fala português, você está recebendo de coração para coração, para que você tenha essa esperança que o melhor ainda está por vir. Unindo a nossa fé, a nossa confiança naquele que tudo pode, sabendo que o melhor ainda está por vir, não importa as circunstâncias, Deus é maior, Deus é bom, Deus cuida de nós e tudo vai ficar bem.